Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um assunto que parece super complexo, mas que vamos deixar bem claro: o default soberano. Para a gente começar, vamos logo de cara quebrar uma ideia errada que muita gente tem. Quando uma pessoa ou uma empresa vai à falência, existe todo um processo na justiça, certo? Mas e quando um país quebra? Bem, não tem um tribunal global para confiscar os bens do país. O que quebra de verdade é algo muito mais valioso: a confiança. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa pelo básico, entendendo o que é um default. E vamos até uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Será que até os países mais ricos do mundo correm esse risco? Beleza, então, vamos entrar de cabeça na primeira parte e definir o que é, afinal, esse tal de default soberano. Então, em bom português, o que isso quer dizer? É basicamente um momento em que um governo, olha, simplesmente não pode ou não quer pagar o que deve, seja porque atrasou um pagamento, não pagou mesmo ou tentou mudar as regras do jogo no meio do caminho sem que os credores concordassem. E é super importante a gente entender o que um default não é. O país não some do mapa, sabe? As pessoas continuam suas vidas trabalhando, pagando imposto, o governo continua funcionando, ainda que, claro, sob um estresse gigantesco. A vida segue, só que tudo fica muito, mas muito mais difícil. Certo, mas como o país chega a esse ponto? Raramente é por um motivo só. Vamos entender agora essa tempestade perfeita que leva ao default. Pensa assim, é como se fossem várias rachaduras aparecendo numa parede. Uma aqui, outra ali. Sozinhas talvez não causem estrago, mas juntas, elas podem derrubar a estrutura inteira. Geralmente, é uma combinação desses fatores que se acumulam até que o sistema fique frágil demais para aguentar um baque. Essa analogia aqui é perfeita. Ter dívida não é o problema. O problema de verdade começa quando um país entra naquela bola de neve, sabe? Pegando um empréstimo novo só para pagar o juro do antigo. Aí, a conta simplesmente não fecha mais, se torna insustentável. E aqui tem um ponto crucial, principalmente para os mercados emergentes, a tal da armadilha da moeda estrangeira. Imagina só, o país ganha dinheiro na moeda dele, mas a dívida é em dólar. Se a moeda local desvaloriza de um dia para o outro, aquela dívida em dólar fica gigante. Isso acontece por fatores que o país nem controla. É por isso que essas crises podem explodir tão rápido. Ok, até agora a gente falou de finanças, de governo, mas e as pessoas? É aqui que um termo técnico vira uma realidade bem dolorosa no dia a dia de todo mundo. Presta atenção em como uma coisa leva a outra. É um efeito dominó claro. Primeiro os investidores saem correndo com o dinheiro. Aí a moeda local despenca. Com isso, tudo que é importado, tipo gasolina e remédio, fica caríssimo. As pessoas correm para os bancos, que podem até congelar os saques, e o resultado final? Empresas fechando, gente perdendo emprego. É uma espiral bem perigosa. Exato. O ponto principal aqui é que um default soberano tem consequências reais e graves para a população. Não é um conceito abstrato, é a dificuldade de botar comida na mesa, de comprar um remédio. É isso que significa no final do dia. E depois que a crise se instala, o que acontece? Aí começa um caminho bem longo e muitas vezes doloroso de recuperação. A palavra-chave aqui é reestruturação da dívida. O objetivo é simples: sentar na mesa e renegociar tudo para fazer com que a dívida caiba no orçamento do país, sem quebrar a economia de vez. É uma negociação super tensa entre o governo e quem emprestou o dinheiro. Essa analogia é ótima, né? É exatamente isso. Depois de um calote, o maior desafio é reconstruir a confiança. Porque ninguém quer emprestar dinheiro para quem já provou que não paga. E recuperar essa credibilidade, nossa, leva anos. E é nesse momento que entram em cena gigantes como o FMI. Eles chegam com uma tábua de salvação, um dinheiro de emergência, mas essa ajuda tem um preço, e um preço alto. As condições que eles impõem, a famosa austeridade, são super controversas. E isso nos traz a uma das grandes discussões da economia, um verdadeiro ponto cego. Essas condições super rígidas são remédio amargo, mas necessário, ou elas acabam piorando a situação? Sinceramente, não existe uma resposta fácil para isso. É um debate intenso e sem um consenso claro. Bom, para a gente fechar, vamos tocar num ponto que pode surpreender muita gente. E os países ricos, será que eles estão imunes a esse tipo de crise? O risco é diferente, mas ele existe. Para os países ricos que devem na própria moeda, a questão não é se eles conseguem pagar. Eles podem, teoricamente, imprimir dinheiro para isso. O problema é quais são as consequências de fazer isso. O risco vira outro: inflação descontrolada e a perda de credibilidade da moeda. Na verdade, muitas vezes, o risco para uma nação rica nem é econômico, é político.
Uma briga no Congresso sobre aumentar o teto da dívida, por exemplo, pode criar uma crise de default que o próprio país se impôs, mesmo com dinheiro em caixa. Isso já é o suficiente para abalar a confiança do mundo todo. E isso levanta outra questão fascinante, outra lacuna no nosso conhecimento. Se os países ricos podem simplesmente imprimir dinheiro para pagar as dívidas, o que os impede de fazerem isso para sempre? A resposta está no equilíbrio muito delicado entre pagar o que se deve e, ao mesmo tempo, garantir que o dinheiro continue valendo alguma coisa. E a gente termina com essa reflexão. Com a dívida global em níveis históricos, a pergunta deixou de ser se uma grande crise vai acontecer e passou a ser como o mundo pode se preparar antes que a primeira peça do dominó caia. Entender o default soberano nunca foi tão importante, porque ele afeta a estabilidade de todo o sistema financeiro global.